Olá, tudo bem? Eu sou Djalma, sou presidente da DEASC. Eu gostaria de hoje fazer uma reflexão com vocês, com todos nós, sobre dois aspectos importantes da regularização fundiária. A primeira é sobre a busca ativa e a segunda etapa dos processos de REURB. Todos nós sabemos que a regularização fundiária é um processo complexo. Nossa intenção é regularizar o loteamento sempre como um todo, buscando atingir toda a população, todas as demandas. No entanto, isso nem sempre é possível, porque a adesão, além de ser voluntária, às vezes ela não consegue atingir de primeiro momento todos os moradores do núcleo. Para isso, a gente usa dois instrumentos importantes, que é a busca ativa e que é a segunda etapa. A busca ativa nada mais é que antes do processo entrar no cartório, antes que o processo seja finalizado definitivamente, inclusive na prefeitura, a gente vai fazer a chamada, o cadastramento, e vamos também abrir uma possibilidade ainda antes de fechar o processo para as famílias fazerem fora do período estabelecido em audiência pública a tal da adesão, entregar o seu documento, fazer o seu cadastro. Nós chamamos isso de busca ativa. É um momento importante, né? Nesse núcleo muitas vezes nós temos lá 100 famílias e no primeiro momento da audiência pública para cadastrar a data específica a gente atingiu 80, ou seja, uma parte ficou de fora. Aí a gente faz uma chamada, uma espécie de segundo momento para aquele morador que estava adoentado ou que não conheceu ou que não ficou sabendo, e aí antes de adentrar o processo a gente faz uma busca ativa, que é na verdade um procedimento simples, chamar, às vezes o próprio morador se organiza no bairro, chama a família que ficou de fora e aí a gente abre uma segunda oportunidade antes do processo ser finalizado, né? E também nós temos a segunda etapa. A segunda etapa nada mais é que previsto em processo, né, previsto no procedimento do REURB, que é feito após a regularização, após a emissão da matrícula dos moradores que aderiram na primeira etapa, eles podem fazer o cadastramento na segunda etapa. A segunda etapa é um procedimento mais delicado, ele é mais complexo, exige mais desenvoltura e ele só é possível acontecer quando as matrículas ou a área já for regularizada. Eu quero explicar isso porque muitas vezes nós temos núcleos grandes, núcleos com 500 unidades ou até mais. E aí a gente tem a necessidade de fazer uma busca ou uma abertura no processo de regularização fundiária. Isso acontece de forma sistemática, prevista no processo. Imagine vocês que nós, quando regularizamos tudo que tem na área. Todos os lotes geram matrícula, todos os equipamentos públicos também são regularizados. E daí a gente, inclusive os lotes não cadastrados, eles são medidos, geram-se títulos e matrículas para aquele lote, mas que infelizmente, quando a pessoa não fez o cadastro, aquele lote específico que não foi cadastrado vai gerar o título para titular de domínio, ou seja, para proprietária titular da matrícula. Isso acontece quando o morador ou não acreditou no procedimento, ou ele não quis fazer parte e adesão e se arrepende e depois ele quer aderir e aí ele vem procurar a prefeitura, mas aí no momento que não é possível incluí-lo antes da emissão do título para todos ou pelo menos para a maioria. Assim, a gente procura regularizar sempre 100% dos moradores, mas nem sempre a gente tem 100% de adesão. Porém, os 100% dos lotes, dos equipamentos, das ruas serão regularizadas. Então, a segunda etapa é o momento posterior à finalização do processo, abrindo uma segunda chamada após a emissão dos títulos de propriedades para aqueles incrédulos, para aqueles que não quiseram fazer na primeira etapa. A gente chama isso de São Tomé, né? Aquele que só vê crendo, e esse infelizmente vai ficar para um momento posterior, quando que a possibilidade está prevista
no processo, porque ela também está previsto em lei. Obviamente que é um retrabalho, né? Às vezes o procedimento também tem outro custo, outro preço, mas ele é possível ser feito. No caso, para aqueles moradores que não fizeram parte da primeira etapa convencional ou normal, né? Isso gera algum transtorno, né? Um retrabalho a mais, mas ele é possível e ele está previsto em lei, inclusive. Às vezes, dentro de uma quadra, nós temos aí 20 aderentes, a gente tem 20 unidades imobiliárias, mas nós temos 18 cadastrados apenas. E aí a segunda etapa vai ser para aqueles 2 que ficaram para trás e porque talvez não ouviram e não conseguiram se cadastrar na primeira fase, na primeira etapa. Então é bem importante distinguir. Uma coisa é a busca ativa, que é um procedimento de regularização e cadastramento das famílias antes do processo concluído, e outra coisa é a segunda etapa, né, que é quando as famílias receberam o título e aí aquelas que não aderiram vão fazer o seu cadastramento posterior num segundo momento. Então essas duas situações, elas às vezes se confundem, mas elas se dão em tempos distintos, diferentes, importantes, porém a gente precisa estar atento para esses 2 procedimentos previstos em lei e que fazem parte do REURB e que a DEASC muito sabiamente trabalha para atender esses moradores e assim totalizar a área como um todo. Obrigado.